Marrocos, tal, tinha não sei quem na Espanha que pegava. Não sei quê. Essas rotas, elas têm o iogurte. O cara fatura, é prazo de validade. As rotas são por minuto, RPM. Bola a rota, fatura em cima daquela rota. Quanto melhor for a rota, quanto mais inusitada, quanto mais inteligente for a pessoa que craneou a rota, a mente criminosa que craneou. Eu trago como exemplo um filme, a gente lança a mão de Hollywood, parece até apelação, mas o filme Gangster, com um ator negro, agora muito bom, esqueço o nome, foi um caso real. Ele era um escroque, um sujeito assim, de baixo escalão dentro de uma estrutura, era um bandidinho de rua, e ele conseguiu dar uma sacada. Ele conseguiu perceber, ele percebeu que poderia trazer heroína dentro dos sacos onde eram transportados os soldados mortos do Vietnã. Uma guerra que durou... Começou a guerra do Vietnã mesmo nascedora, foi nos anos 50 com a França, depois os Estados Unidos se meteu nos anos 60, acabou, salvo engano, em 75. Ele, do início dos anos 60, quase até o final, quer dizer, foi uma rota de década. Ele se tornou um dos mais poderosos, mais ricos traficantes de droga, porque ele simplesmente trazia quilos de heroína dentro dos sacos dos soldados. Ele tinha um esquema, os soldados, gente envolvida, obviamente, dentro daqueles aviões, e ele tinha um esquema. Quer dizer, isso aí é só para exemplificar que é justamente o que a gente vai falar agora. A rota passa a ser mais importante que a mercadoria. Hoje é mais importante, digamos, a gente pode imaginar, tem 300, 400, 1.000, 3.500 tipos de mercadoria ilegal, bens ilegais por ser pirata ou ilegal pela própria natureza, em Xangai, para sair de lá. Mas precisa de rota. Tem cocaína na América do Sul, tem consumidor em Londres, segundo... Eu cheguei de Londres domingo. Segundo conversas que eu tive com autoridades de lá, eu estava acompanhando os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos. Segundo autoridades, cada 6 de 10 londrinos usam droga, algum tipo de droga. Você não percebe, mas são estatísticas que não são para serem acreditadas, mas as pessoas vão dizendo tudo mais. Até porque o ilegal é difícil. Olha, sempre vai ser um chute a estatística sobre, olha, a atividade que mais fatura no mundo é a atividade tal. Bom, de repente existe uma atividade que fatura 10 vezes mais, mas simplesmente ninguém prende essas pessoas. Então, na verdade, é o que está registrado em termos de faturamento. Então isso deve ser levado em conta. As rotas passam a ser mais importantes que a própria mercadoria ilegal. Então, o sujeito que vai cranear as rotas, que vai pensar em rotas, pensar estrategicamente, ele se torna importantíssimo dentro, e é a figura do contrabandista global. Bom, aí vamos agora entrar um pouco, como eu falei no início, é uma viagem um pouco da história da Polícia Federal de 2003 até 2008, o período das grandes operações, depois essa necessidade que tivemos de ampliar os braços internacionais. A inserção no contexto internacional, ela impõe aprimoramento técnico dos serviços prestados pela Polícia Federal. Quando nós vamos começar a trabalhar com os Estados Unidos, por exemplo, a forma de um policial coletar uma prova, coletar uma guimba de cigarro, chegar num local do crime, coletar, acessar dados eletrônicos, elas são cercadas de um cuidado especial. Quando começamos a ter necessidade de interagir com essas polícias, e quando a gente começa a interagir, a gente pensa em provas emprestadas, pensa em evidências coletadas no exterior, que são trazidas para cá e vice-versa, a gente entende na necessidade desse aprimoramento técnico dos agentes que estão em campo, dos delegados que processam
formalmente, e principalmente dos peritos. Esse aprimoramento, o aprimoramento e a melhora da qualidade da investigação, produção e custódia de provas acaba posicionando a polícia em estratos superiores da atenção da sociedade. E é o que eu costumo dizer, a polícia deixa de ser um caso de polícia. Temas enfocados pelas ações da Polícia Federal deslocam-se do tradicional noticiário policial. Hoje, você não vê nada da Polícia Federal em noticiário policial. Não tem roubo de galinha, não tem tiro, discussão, tiroteio em botequim, não tem nada disso, briga de marido e mulher. Nós passamos para o cenário da economia, financeiro, político. A Polícia Federal subiu os andares. Então, aí eu trago uma série de slides. Polícia Federal desmonta a fraude mundial. Qual o caderno? Economia. Isso não é uma notícia que... Normalmente, a notícia policial, o caderno policial que o Nelson Rodrigues falava nas crônicas dele, onde ele aprendeu a ser, onde ele foi forjado como jornalista e tudo mais, que no dia seguinte você pega aquele jornal e forra a gaiola do passarinho. São matérias que você observa quadrilha negociável em 22 países, o prejuízo superando cifras astronômicas. Aí, Folha de São Paulo, tendências e debates. Um articulista falando sobre a Polícia Federal e botando Polícia Federal e os intocáveis. Painel de leitor, uma série de leitores mandando cartas e as cartas sendo publicadas sobre uma Operação Navalha. Não está na área, não está no caderno policial. Outra articulista, sucesso e crise da Polícia Federal. Capa do JB, arrecadação sobe com operações da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal ela começou a mexer, a tocar pontos nunca antes tocados. Isso é importante, daí a necessidade. Eu não estou fugindo dessa área internacional, até porque os grandes golpes e tudo mais, existe muito dinheiro desviado, muito dinheiro, muita lavagem de dinheiro em paraísos fiscais. E aí, em defesa da PF, aí um editorial, abusos da PF, cartas, enfim. E aí saem, os abusos saem, houve uma grande reação do establishment em relação a tudo isso. Especialistas defendem, quer dizer, passa a ser um assunto que passa a ser debatido em universidades e nos cadernos de economia e política dos jornais. Bom, agora, como eu falei, a palestra é um sobrevoo. Aí já voltamos para o que é a cooperação internacional. A Interpol ela é uma grande janela. A cooperação internacional ela tem que abrir a janela. É uma grande janela. É ver o que acontece da forma mais panorâmica possível. Quando nos inserimos nessa área internacional, nós conhecemos novos atores, tomamos conhecimento de novas rotas, novos modus operandi, recebemos oportunidade de participar de cursos, treinamentos, encontros técnicos, sabemos de crimes que estão acontecendo, que sem essa janela, sem esse canal, não saberíamos, e recebemos novas ferramentas. Podemos agir localmente, utilizando conceitos globais, participando desse grande concerto que tem que ser a persecução penal internacional. Os cofres públicos desembolsam 900 mil euros para o Brasil participar da Interpol como país membro. O Brasil está pagando como gente grande hoje em dia. É considerado uma das... era a sexta economia, parece que ele perdeu... Nós passamos o Reino Unido, a coisa do ano passado, agora parece que estamos perdendo. Então, esse é a anualidade que o governo brasileiro paga à Interpol para poder fazer parte, para ser um dos 190 países. Esses 190 países estão conectados pelo sistema I-247, é um sistema exclusivo
hiper, super seguro de troca de dados, de imagens. Um Picasso é furtado de um museu no Rio de Janeiro. Em 1 hora, nós podemos ter a imagem desse Picasso em todos os aeroportos internacionais desses 190 países. Esse Picasso ele não vai ser comercializado nunca, porque a imagem dele está replicada. Na verdade, esses criminosos que furtam obras de arte, que é um dos grandes assuntos da Interpol, eles furtam para deleite próprio. Dificilmente eles recolocam no mercado. E o cardápio principal da Interpol: tráfico de drogas, pedofilia na internet, cybercrime, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro. Alguns crimes, inclusive, são espécie e subespécie. Localização de fugitivos, que foi a razão da criação da Interpol no mundo. Crime organizado, crimes de guerra, crimes financeiros, veículos furtados, roubados. A gente tem que entender que a Interpol foi criada na Europa, e a Europa tem quadrilhas polonesas especializadas em roubar Mercedes-Benz e BMW em Paris, e levam para a Polônia, e fazem a mesma coisa que o Paraguai faz aqui com a gente. Contrabando de armas, tráfico de bens ilícitos, crimes ambientais, fraudes eletrônicas, corrupção, terrorismo, pirataria marítima, subtração de obras de arte. Pirataria marítima é uma grande preocupação também, que não nos atinge ainda bem, assim como o terrorismo. Voltando, o terrorismo não nos atinge, mas daqui a 4 anos, quer dizer, daqui a 2 anos, nós vamos receber a Copa do Mundo, e daqui a 4 vamos receber os Jogos Olímpicos, e vai ter o time de basquete dos Estados Unidos, os ingleses vão estar aqui. Então, ou bem ou mal, os alvos vêm para cá. Então, isso aí passa a ser também uma preocupação a mais. Um delito a ser priorizado é o delito ambiental. Tem sido negligenciado. Eu mesmo, durante o tempo que eu fiquei como membro do comitê executivo, eu fiz de tudo, fui sempre um fervoroso apoiador do reforço da Interpol como organismo internacional ao crime ambiental, porque o crime ambiental ele tem uma característica que o difere de todos os outros crimes. Ele tem um caráter de fatalidade. Uma vez perdidos os mananciais naturais, uma vez perdidas as espécies para sempre, não existe o Parque Jurássico, nós não vamos recuperar espécies animais importantíssimas para o bem-estar da humanidade, para o bem-estar deles também. Afinal de contas, a Terra é o planeta vida, e é um trabalho importantíssimo da polícia proteger o meio ambiente, proteger o futuro dos nossos filhos e nossos netos. Bom, a coordenação hoje ela se chama Coordenação Geral de Cooperação Internacional, e dentro dela funciona o Escritório Central Nacional. A Interpol ela sempre leva o nome da capital. Ela é Interpol Berlim, Interpol Brasília, Interpol Buenos Aires, Interpol Tóquio, não é Interpol Japão. Dentro da Interpol Brasília, a missão exclusiva sempre foi localizar e prender fugitivos procurados brasileiros no exterior e estrangeiros no Brasil. Essa sempre foi e sempre será o feijão com arroz da Interpol. É ir buscar o Nicolau no exterior, buscar o Catiola, fazer difusão vermelha, que é o mais importante documento, instrumento da Interpol. É uma difusão vermelha que funciona nesses 190 países quase como um mandado de prisão internacional. Tem países, por exemplo, Mônaco, se entrar um sujeito em Mônaco procurado e for objeto de uma difusão vermelha, só com aquela difusão vermelha, onde não há assinatura nenhuma de um juiz, há apenas uma notícia bem detalhada do processo, dados biométricos, ele está preso para extradição. Alguns países aceitam a difusão vermelha com um mandado de prisão. Obviamente, os senhores sabem que aqui no Brasil a extradição precisa passar pelo Supremo Tribunal. E o novo enfoque, esse foi o enfoque que nós conseguimos implementar, e está sendo implementado até hoje, foi implementado para aquele que me sucedeu, e mais ainda hoje pelo doutor Álvaro Pagliarini, que é um delegado também muito interessado, muito competente, que hoje é o titular da Interpol, coincidentemente da mesma turma aqui, da mesma geração minha. E o novo enfoque é pavimentar, instrumentalizar as ações e interesses internacionais das polícias e justiças brasileiras. Como a gente faz isso? Nós pavimentamos, a Interpol passa a ser
um Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. A gente cria, bota asfalto, vamos asfaltar. Há uma conexão com a Alemanha e com a França, vamos fazer um asfaltamento para o delegado que tem esse inquérito chegar, ouvir essas pessoas, até apreender bens, enfim, e prender também. Nós primeiro estudamos a adequação da demanda. Assim, bom, eu vou dar um exemplo que a gente fazia. Sabíamos que uma colega de Pernambuco tinha um inquérito, levava essa colega para a Interpol, ela dizia que, olha, eu tenho um alvo aqui, acolá, nós, bom, esses países são complexos, aqui é complicado, aqui você não vai conseguir nada, bom, vamos fechar nesses aqui, vamos trazer os adidos que estão em Brasília, porque isso é interessante, tem adidos da África do Sul, do DEA, tem uns 4, 5, do FBI, tem vários, e começa essa troca de figurinha e começamos a gerar uma demanda internacional. E pedimos que tudo que há de interesse naquele inquérito seja realizado, levantado, levado a cabo nesses países. Isso pode ser algo complexo, como até deflagrar uma perna de uma operação no exterior, como os senhores vão ver a seguinte, como nós conseguimos fazer, como um apoio a medidas pontuais, como uma simples entrega controlada, como também nós vamos ver. Quer dizer, então, esse passa a ser um trabalho mais de fazer com que o que a gente fazia antigamente. Bom, esse está saindo aqui do Rio de Janeiro, vai chegar em Barbacena, então a gente envolve a Polícia de Minas Gerais. Hoje a Polícia Federal consegue fazer isso envolvendo a França, a Alemanha, a Holanda, a África do Sul, Portugal, da mesma forma como naquele primeiro slide que nós mostramos a Guanabara, Estocolmo, Madrid, tudo dentro do estado do Rio de Janeiro. Bom, essa foi uma operação, Operação Carrossel, e aí um pouco do reconhecimento internacional. A Suíça mandando uma carta para a direção da Polícia Federal, dizendo que prendeu 13 pessoas, graças à informação desse setor essa foi uma operação que alvejou pornografia infantil na internet. Tá? Com o PF, Espanha prende 121 por pedofilia. Esse caso é interessante. Esse é o diretor da Polícia Judiciária Espanhola. Ele está dando uma entrevista. Nessa entrevista, que foi... Isso aí é um jornal brasileiro, para os senhores terem ideia de como repercutiu. Ele acredita à Polícia Federal a pedra fundamental para ele ter realizado uma operação em que foram presos 121 pessoas. Tá? Foi o Carrossel 2. Operação Nautilus. Extração ilegal de algo que pode até estar acontecendo aqui na Paraíba. Extração ilegal de coral. O pessoal estava extraindo coral da região, das proximidades de Recife, até na época que eu fui superintendente lá, e nós conseguimos, na deflagração da Nautilus, tiveram buscas no Brasil inteiro, foi uma operação nacional, com buscas em Brasília, Rio, São Paulo, onde tinha as empresas envolvidas no esquema, e na mesma hora, começou às 6 horas da manhã, 6 mais 5, 11 horas da manhã, em Amsterdã, em Paris e, se eu não me engano, em Frankfurt, as buscas foram feitas. Nós fizemos isso, conseguimos fazer em 4 países as buscas. É a Operação Nautilus. Tem até essa foto aqui é o momento da busca na Holanda. Essa foto aqui, essa é uma foto na Holanda. Eu acho que essa operação foi um marco, porque nós conseguimos, pela primeira vez, ajustar o relógio. Como nós ajustamos o relógio para fazer uma grande operação no Brasil, olha, vai começar a tal hora, vai prender o alvo tal, está com o pessoal, vai ser preso em São Paulo, onde é que o cara está? O cara está no apartamento, então o pessoal, olha, o alvo tal foi preso, o outro também. Isso nós conseguimos fazer envolvendo 4 países, 3 na Europa. Isso aí é quase uma piada, mas o que aconteceu? Eu experimentei uma época que a polícia, que os americanos vinham, eu tive muito contato com o FBI no início da minha carreira, inclusive até como agente. Eles vinham, olha, nós temos isso aí no Brasil, corre atrás, prende.
pô, a gente agradecia, e faz, olha, isso aqui, ó, esse cara está fazendo isso, esse cara está fazendo isso aqui, esse cara está chegando com isso, nós pegamos ele lá em Nova York e tal, ele tem tal. E a gente, claro, fazia como continua fazendo. Só que esse caso, a Polícia Federal saiu do vagão de trás, ela foi locomotiva. É o caso da Carrossel. A Carrossel, nós passamos para 90 países. 90 países. A Carrossel. E aí vocês perguntam, aí nós estouramos aqui, a Espanha estourou um ano depois. É óbvio, porque eles pegaram, tem muita evidência volátil, tem muitos alvos que já não estão mais evidentes, então, e eles também dão as passadas com as próprias pernas. É o efeito que a gente chamou de locomotiva, a persecução penal, o aparelho policial brasileiro à frente, criando. E isso, o interessante da Carrossel foi Espanha, Grécia, Suíça, Japão e Austrália de prender 19. A Espanha prendeu 121, e o diretor-geral creditou à Polícia Federal. Bom, aí diversos, né? Nós tivemos uma entrega controlada. Horário? Quanto tempo? 5 horas? Tá. Bom, entrega controlada, um trabalho feito pelo Adido da Polícia Federal em Lisboa, interessantíssimo. Droga, o juiz brasileiro, o juiz português, dois entendendo, deixaram o sujeito entrar no avião e souberam que o sujeito ia entrar no avião e jogar a droga dentro do banheiro, dentro da privada, daquele compartimento. Um agente federal brasileiro foi autorizado, entrou no meio do ato, quando o avião levantou voo, o sujeito foi lá, pegou, jogou, o agente foi atrás, já tinha estudado a situação do avião, tirou, fotografou, abriu, fotografou, registrou, colocou de volta. Os policiais em Lisboa esperaram desembarcar, todo mundo desembarcou, o cara saiu sem nada, a droga ficou, entrou um pessoal da limpeza do avião, aí o pessoal tomou conhecimento, não fizeram nada, deixaram até chegar. Quer dizer, sem cooperação, sem acreditar na possibilidade desse tipo de sucesso, a gente não chegaria nunca a um resultado como esse. Quando muito manda um rádio, manda uma mensagem, o cara é preso na imigração e ponto final, e ninguém sabe mais nada sobre aquele assunto. Ele vai ser preso, vai entupir as cadeias e aí você vai e mata na raiz a situação. A prisão e extradição de Salvador e Cacciola foi formidável e foi de uma dificuldade muito grande, porque o ordenamento jurídico francês, primeiro, Mônaco é encravado na França, o sujeito não pode sair de Mônaco. Para sair de Mônaco tem que pegar um... Eu estava envolvido diretamente nessa extradição. Chefiei essa operação de retirada do Cacciola de lá. Para tirar o Cacciola de lá, a gente tinha que usar o aeroporto de Nice. Para sair de Mônaco, as autoridades monegascas entregam o Cacciola e a gente tem que passar com ele algemado por um outro país. Então, a gente, na verdade, é um outro processo extradicional. A França é extremamente burocrática, nós tivemos que traduzir sentença, tipo penal, isso numa correria. Se não fosse a adidância da Polícia Federal em Paris, o Cacciola não seria extraditado, não teria... porque tudo é corrida contra o tempo, porque no momento em que os magistrados monegascos autorizam, ele joga toda a força nos advogados dele para tentar criar, estudar contramedidas. Então, esse tipo de operação é muito rápido. Os americanos, com pragmatismo e com o dinheiro deles, eles têm um avião a jato sempre pronto. O FBI tem vários aviões a jato para pegar os criminosos. Pá! Na hora. Já vieram aqui pegar vários. Eu já estive envolvido na prisão de uns 2 que eles vieram pegar com o avião do FBI, posaram. Não tem essa de pedir. Quando está, o cara já está dentro do avião. Quando o juiz está assinando, o cara já está entrando dentro do avião. O apoio ao voo, agora eu vou ter que correr. O apoio à tragédia foi feita teve um apoio muito grande de peritos da Interpol, e nós ajudamos, recebemos os peritos lá em Paris, levamos eles, fizemos a integração deles com os peritos franceses.
depois do resgate dos corpos. Operação Maria Madalena, nós prendemos traficantes de pessoas em Milão, com a presença do Adildo em Roma, com policiais do Espírito Santo, no local, enfim. E o convite para participar do Comitê Permanente da Convenção Europeia sobre Violência e Excesso de Espectadores, do Conselho da Europa. Isso é importantíssimo em razão da Copa do Mundo, desses grandes eventos, para nós tomarmos conhecimento do que tipo de espectador está chegando aqui. Vamos correr. A OCDE é uma organização importantíssima, Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, e existe um grupo chamado Grupo Anticorrupção. Só que é interessantíssimo, esse grupo ele obriga os países signatários a promover a persecução dos empresários, por exemplo, os empresários brasileiros que corrompem autoridades de outros países, por exemplo, empresas que estão em Angola, empresas que estão construindo na Costa Rica, enfim. Os casos... E nós fizemos uma proposta, quando eu fui a algumas reuniões na OCDE, em Paris, é um organismo internacional, fizemos uma proposta de se criar um grupo de delegados da Polícia Federal com expertise, capacidade de proficiência em idioma e conhecimento dos diplomas penais para promover a persecução penal desse tipo, porque isso é muito importante, dá um exemplo muito bom. Bom, aí o perfil do policial ele tem que ter experiência de campo, você não pode mandar para a Inglaterra um sujeito que nunca aprendeu, que foi um burocrata, ou que nunca trabalhou na área, o ideal